Hoje a gente vai falar sobre o Outubro Rosa, o tema do mês, e super importante. A gente sempre marca o evento sempre com esse tema, porque nunca é demais falar sobre prevenção. E esse ano a gente está com o Dr. Marcelo Antonini, que ele é mastologista pelo IANSP e coordenador da residência médica de mastologia no IANSP. Doutor, obrigada. Boa tarde, tudo bom? Obrigado pelo convite. Eu acho que o Outubro Rosa é um mês extremamente importante do ponto de vista de conscientização, não só das mulheres, mas dos homens também, a respeito de uma doença que é tão impactante na vida das mulheres, né? É uma doença que tem uma grande incidência no Brasil, é uma doença que tem uma grande mortalidade, infelizmente, ainda no Brasil, e é uma doença que também traz impactos na vida social, de trabalho, laborativa e principalmente psicológica, né? E todo esse impacto e o medo do diagnóstico acaba fazendo com que a mulher acabe deixando de procurar assistência médica no momento que percebe um nódulo. Então, muitas mulheres fazem o autoexame mensalmente, porém, quando percebem alguma coisa, têm medo e não procuram assistência médica de forma imediata e acaba deixando um diagnóstico precoce, que é importante, que aumenta as chances de sobrevida, né? Acaba deixando para um diagnóstico mais tardio. Então, a ideia hoje aqui não é ensinar vocês nada sobre câncer de mama, é apenas deixar uma mensagem de alerta a respeito do rastreamento, a respeito da importância da mamografia, que ela deve ser feita anualmente em certas faixas etárias, a respeito da importância da prevenção primária do câncer, não só do câncer de mama. A prevenção primária não é com mamografia, como todo mundo acha. A mamografia não previne câncer. A mamografia faz diagnóstico precoce. O que previne câncer é os hábitos de vida ao longo, desde que você nasceu, adolescência, infância, vida madura. Então, são os hábitos de vida que vão conseguir prevenir câncer, não só câncer de mama, mas todos os outros tipos de câncer. Então, falando um pouquinho de câncer no Brasil, hoje o câncer de mama é a principal doença, o principal tipo de câncer que acomete as mulheres. Nós estimamos que para 2017, em torno de 58 mil novos casos de diagnóstico, tá certo? De câncer de mama. O segundo tipo de câncer nas mulheres é o câncer de colo do útero. E, por último, lá em termos de câncer ginecológico, o câncer de ovário. É importante ver que 58 mil novos casos de câncer no ano de 2017 vão acontecer. Sendo que, desses casos, em torno de 50% é feito diagnóstico avançado. Diagnóstico avançado é o quê? É aquele caso de câncer que o tumor é extremamente grande e que as chances de cura são menores, tá certo? Então, em primeiro lugar, vocês têm que saber quem que é o mastologista. Eu sou o mastologista. O mastologista quem que é? É o médico, né, a especialidade médica responsável pelo diagnóstico, tratamento, prevenção e rastreamento do câncer de mama e também de todas as doenças benignas da mama. Não tem só câncer na mama, né? Nós temos os cistos, a dor na mama, as infecções. Então, o mastologista é esse médico, tá certo? Para vocês entenderem um pouquinho da mama, a mama é uma glândula sudorípara modificada, tá certo? Que está no tórax. Ela é formada por tecido gorduroso, ela é formada por lóbulos e ductos. Os lóbulos, onde acontece a produção de leite, na mulher que amamenta, e os ductos é por onde o leite vai passar até o mamilo, tá certo? O mamilo, para quem não sabe, é pele. Na verdade, ele faz parte da mama, mas ele não é tecido glandular, tá certo? Mais uma vez aqui, para vocês verem num corte, né? Os ductos, os lóbulos, e lembrar que a mama da mulher está
A mama da mulher ela está intimamente ligada com a parede torácica. Então, por isso que muitas mulheres têm dor nas mamas. A dor pode vir da própria mama, a dor pode vir das costelas, do músculo da parede torácica, tá certo? Então, uma coisa que é uma mensagem é: estou com dor na mama, isso é câncer de mama? Não, não é. Então, a chance de câncer de mama relacionado à dor é mais ou menos 1%. Então, câncer de mama, normalmente, não dói. Ele só vai doer quando for um tumor extremamente grande, que aí começa a doer mesmo, tá certo? E outra coisa que é importante na mama é a drenagem linfática, né? Então, quando um câncer de mama vai, o primeiro lugar que ele vai são para os linfonodos, principalmente os linfonodos da axila. Então, quando a gente tem câncer de mama, o primeiro lugar que a gente tem que investigar se existe outra ramificação do câncer seria na axila, tá certo? Então, falando um pouquinho de epidemiologia, um pouquinho de câncer de mama no Brasil. Como eu já falei, o câncer de mama é a neoplasia mais comum nas mulheres, tá certo? Temos altas taxas de mortalidade no Brasil, infelizmente. Por quê? Porque 50% dos casos são de casos de câncer de mama avançado, o que leva a uma sobrevida geral. Então, aquela mulher que aparece com câncer de mama avançado vai ter, de cada 100 mulheres, 50 vão estar vivas em 5 anos e 50 morreram. Então, o que a gente precisa? Diagnóstico precoce. E como que eu faço diagnóstico precoce? Eu faço diagnóstico precoce com mamografia. Então, o objetivo da mamografia é o diagnóstico precoce, tá certo? E essas mulheres, poxa, mas 50% das mulheres, nós estamos em 2017, quase 2018, a gente ainda tem metade das mulheres que fazem diagnóstico de câncer de mama, ele é avançado? Sim, por medo de todo o estigma que a doença tem. Então, lá no servidor, aparecem várias mulheres, iguais a vocês que estão aqui na plateia, que tem um nódulo pequenininho, se autoexaminou, tomou banho, sentiu, não fez nada. Passa 1, 2 anos, quando chega, tem um tumor de tamanho maior que uma laranja, com uma úlcera na pele, que o tratamento é difícil e a chance de uma sobrevida longa é pequena, tá certo? Só para vocês terem uma ideia, se eu fizer o diagnóstico de um tumor em torno de 1 centímetro, que é um tumor pequeno, eu tenho uma sobrevida em 5 anos de 90%. Tá? Porém, não é só a mulher que tem câncer de mama. Aqui tem alguns homens, aqui eu estou vendo, 1, 2, 3, uma meia dúzia, né? 1% de todos os casos de câncer de mama acontece no homem. Porém, o homem não faz mamografia. Tá? O homem não tem que fazer rastreamento, mas ele tem que, de vez em quando, dar uma palpada na mama. Por quê? Ele pode apresentar nódulo atrás do mamilo. Então, a principal forma do homem apresentar o câncer de mama é com um nódulo ou uma ferida. E como que eu trato o câncer de mama do homem? Igual eu trato na mulher, tá certo? Então, aqui a mensagem para os homens o outubro é rosa, mas o homem também tem mama e tem que ficar alerta, tá certo? Então, obrigado. Um pouquinho mais de informação, não é para assustar vocês, tá? Mas no Brasil, a cada hora, nós temos 6 novos casos de câncer de mama. Então, só para vocês terem uma ideia, a hora que eu acabar a minha palestra, 6 novas mulheres no Brasil vão ter confirmado o diagnóstico de câncer. 25% disso abaixo dos 25 anos. Tá? Então, 1/4 das mulheres abaixo dos 25 anos. Isso é muito? É um pouquinho a mais, né? Mas lembrar que, graças ao rastreamento, essas mulheres conseguem o diagnóstico precoce e conseguem sobreviver por um bom tempo. Falando um pouquinho de mundo, a cada 29 segundos eu tenho um novo caso de câncer no mundo e a cada 69 minutos, então a cada 1 minuto, uma mulher morre de câncer de mama no mundo. Muito, né? Uma doença que mata muito no mundo todo, não só no Brasil, né? E para isso, para evitar que isso aconteça, eu preciso que vocês façam mamografia. Eu preciso que vocês conheçam o seu corpo. Preciso que vocês, uma vez por mês,
se palpem, se examinem, para saber como que é o seu corpo. A melhor pessoa para saber o seu corpo é você mesma. Falando um pouquinho de fator de risco. Fator de risco aqui são vários, tá certo? São vários fatores de risco que algumas mulheres de vocês pode estar sujeita. E falar em fator de risco não significa que a mulher que tem este fator de risco vai ter câncer, tá certo? Significa que ela está mais sujeita a ter câncer. Então, história familiar. Todo mundo acha, nossa, mas o câncer de mama está relacionado muito com a história familiar. Minha mãe não teve, então eu estou livre disso. Mas não é bem assim. Apenas 10% dos casos de câncer de mama estão relacionados com história familiar. São aquilo que a gente fala de câncer de mama hereditário. A maior parte dos cânceres de mama estão relacionados com o esporádico. É aquele câncer que qualquer mulher está sujeita a ter. Só pelo fato de ser mulher. Já começa assim, a mulher está sujeita a ter câncer de mama por ser mulher. Então, acho que parou aqui de funcionar o pontinho aqui. Não, está indo. Primeiro fator, além da familiar, é a idade. Então, conforme as mulheres vão ficando mais velhas, o risco dela começa a aumentar. Uma vez que a idade de incidência do câncer de mama começa a aumentar a partir dos seus 45, 55, e tem um pico de incidência em torno de 65. Mulheres que menstruaram precocemente, então, aquelas mulheres que começaram a menstruar antes dos 10, lá com os 9 anos, acho que está dando, acho que é mau contato. Tá? Então, as mulheres que começam a menstruar muito cedo, e aquelas mulheres que param de menstruar muito tarde, então que tem uma menopausa tardia, estão mais expostas ao estrogênio. Consequentemente, têm maior risco, uma vez que o principal fator promotor do câncer de mama é o estrogênio, o hormônio feminino. O que mais? Ocorrência da primeira gravidez após os 30 anos. Então, a gravidez antes dos 30 anos é um fator de proteção do câncer de mama. Tá certo? Por 2 motivos. Primeiro que, durante a gravidez, a mulher fica 9 meses, mais os 4 meses da amamentação, não exposta ao estrogênio. A gravidez bloqueia o estrogênio. Além disso, a transformação da mama da mulher se completa na amamentação. Então, até antes de engravidar, a mama tem lóbulos tipo 1 e tipo 2. Certo? E quando ela engravida e amamenta, ela passa a ter lóbulo tipo 3. O lóbulo tipo 1 e tipo 2 é um lóbulo extremamente sensível ao estrogênio. Então, ela fica mais exposta ao estrogênio, com maior chance de promoção de morte de células, de fatores oncogênicos, tá certo? Então, a ocorrência da gravidez após os 30 é um fator de risco. Porém, cada vez mais as mulheres estão inseridas no mercado de trabalho, certo? E estão engravidando mais tardiamente. Talvez isso é um fator que ajude a gente ter um aumento da incidência ao longo do tempo de câncer de mama. Mulheres que não engravidam. Quantas mulheres aqui na sala que estão no mercado de trabalho optaram por não ter filhos? Tá certo? Então, o fato de não ter filho também aumenta o risco pessoal de câncer de mama, por conta da mesma história do estrogênio. Uso de contraceptivos, isso é uma briga. Contraceptivo aumenta o risco de câncer de mama? Então, eu só vou ter aumento do risco de câncer de mama usando contraceptivo se eu usar um contraceptivo de alta dose de estrogênio, tá certo? Porém, hoje, graças a Deus, nenhuma mulher de vocês usa contraceptivo de alta dose, né? Hoje, o máximo que nós temos é 35 microgramas, então isso é uma dose baixa. Mas no passado, há 40, 50 anos atrás, eu tinha pílula com 50, com 60 microgramas de etilenoestradiol, que isso aumentava o risco de câncer de mama. Terapia de reposição hormonal. Estou no menopausa, estou morrendo de calor, uma hora estou com calor, uma hora estou com frio, minha vagina está seca, não consigo ter relação, não tenho vontade nenhuma de ter relação. Posso tomar hormônio para melhorar tudo isso e ter qualidade de vida? Se você não tem nenhum fator de risco pessoal, mas não esses daqui, certo? Fator de risco pessoal hereditário, tá certo? Você está liberada a fazer reposição hormonal por até 5 anos. Mas se você tem algum fator de risco, que eu vou falar daqui a pouco, quais são os fatores de riscos hereditários, é melhor não fazer.
Além disso, exposição à reação ionizante. O que seria isso? Mulheres que tiveram câncer de linfoma e fizeram radioterapia de parede torácica, tá certo? Então, são vários, né? Só que a maior parte desses fatores, grande parte das mulheres hoje está exposta, certo? E como que eu consigo minimizar o impacto dos fatores de risco e prevenir o câncer de mama? Atividade física, redução da obesidade, tabagismo, então não fumar, não beber bebida alcoólica. Então, o que é fator? Como que eu previno câncer de mama, câncer de próstata, câncer de intestino, qualquer outro tipo de câncer? Com qualidade de vida, tá? Fazendo atividade física, não fumando, prevenindo a obesidade, tá certo? Isso é prevenção primária, é assim que eu consigo prevenir câncer de mama. E, além disso, rastreamento. Então, para que serve a mamografia? Para rastrear câncer de mama. E o que é o rastreamento? Rastreamento, basicamente, é um exame no qual eu faço numa população de mulheres que não têm uma doença para tentar fazer um diagnóstico precoce. E isso é a mamografia. Então, eu pego mulheres numa faixa etária, certo? No caso do câncer de mama, as mulheres acima dos 40 anos têm que fazer a mamografia anualmente para quê? Para tentar fazer o diagnóstico precoce do câncer de mama. Além disso, além da mamografia, nós temos o autoexame das mamas. Tá? Eu prefiro autoconhecimento das mamas, porque a mulher não é médica, não faz exame. A mulher se conhece, certo? Se conhece como? Uma vez por mês, ao longo da vida, vai se tocar, vai se examinar, vai palpar a sua mama, e aí vai saber o que é normal, que é o que é habitualmente encontrado, e de uma hora para outra aparece um caroço, um nódulo, ou aparece uma saída de secreção, que isso não é normal. Tá? Além disso, a mulher tem que ser examinada anualmente por um médico. A mulher não faz o Papai Nicolau, não faz a mamografia, ela tem que passar no ginecologista, e o ginecologista tem que examinar. E a mamografia ela tem que ser feita anualmente a partir dos 40. Porém, o Ministério da Saúde, nos programas de rastreamento, a mamografia ela não é liberada anualmente a partir dos 40. Ela é liberada a partir dos 50. Tá? Lá no servidor público estadual, nós fazemos a mamografia anual a partir dos 40. Tá? Mas no SUS, em geral, ela é a partir dos 50. E, lembrando como é que eu previno, alimentação saudável, evitar exposição solar extrema para câncer de pele, atividade física regular, evitar a obesidade, evitar o tabagismo, o álcool, drogas em geral. Falando de fatores de risco dos antecedentes familiares, essa é a principal preocupação. Olha, doutor, eu tive uma tia-avó que teve câncer de mama. Eu tenho risco de ter câncer de mama? Não, uma tia-avó com câncer de mama é muito raro. A minha cunhada tem câncer de mama. Eu tenho risco? Não, cunhado não é parente, né? Então, cunhado não é parente, então não tem risco familiar com cunhado. Aonde está o risco? Então, está aqui. Ó. Eu tive um câncer de mama, o ovário, em um parente de primeiro grau, abaixo dos 50 anos. Quem que é parente de primeiro grau? Parente de primeiro grau é avó, irmã e mãe. Certo? Isso é parente de primeiro grau. Tia, prima, a prima da prima é parente de segundo grau. Então, isso não aumenta muito o risco de câncer de mama. Então, se eu tiver um parente de primeiro com câncer de mama abaixo dos 50, o meu risco vai aumentar 3,3 vezes. Se for câncer de mama, 2 parentes de primeiro grau acima dos 50, 3,6. Se eu tenho um parente que teve câncer de mama dos dois lados, 3,2. Se eu tive câncer de mama, o meu risco de ter um novo câncer, ou de mama ou de ovário, é 3 vezes maior. E se na minha família alguém teve câncer de mama no homem, o meu risco chega a 5 vezes mais. Tá certo? Por que isso? Porque a maior parte desses casos está relacionado com a mutação de um gene que chama BRCA. Tá? O BRCA é um gene supressor que está relacionado com câncer de mama e câncer de ovário e câncer de mama no homem. Quem tem que fazer a pesquisa desse tipo de câncer? Quem está nesse grupo de risco. Então, não é uma mulher qualquer que vai fazer a pesquisa do câncer, desse gene, tá certo? Então, falando um pouquinho lá do autoconhecimento das mamas,
mulheres que menstruam devem realizar o autoexame uma vez por mês, após o período menstrual. Mulheres que não menstruam, ou porque tiraram o útero, ou porque já estão na menopausa, vão escolher um dia do mês, tá certo? E vão fazer o autoexame sempre no mesmo dia. E qual que é a importância do autoexame? Como eu falei, cada uma de vocês vai saber o que é normal na sua mama, e assim facilmente ao longo da sua vida, se aparecer alguma coisa que não é normal, você vai notar, tá certo? E caso você perceba durante o autoexame alguma coisa diferente, vai procurar um especialista. Pode ser o médico do trabalho, pode ser o médico aqui do ambulatório de vocês, pode ser o seu ginecologista ou até mesmo um mastologista, que qualquer um deles vai saber te orientar a procurar a assistência adequada. Mas você não pode perceber alguma coisa e deixar para procurar depois de 2 anos. Então aqui, para vocês entenderem, eu tenho, acho que dá para ver com o mouse, é mais fácil, os principais sinais e sintomas do câncer de mama. Aquilo que vocês, durante o autoexame ou ao longo da vida, vocês têm que ficar alerta, tá? Então, o primeiro fator mais importante é o nódulo, né? Então, nódulo, você sentiu algo duro, um redondo, fixo, isso é um nódulo suspeito. Se eu tenho a minha mama lá bonitinha, a pele lisinha, e de uma hora para outra aparecem vários buraquinhos na pele, edema, né? A mama está inchada e a pele tem esses buraquinhos, isso é um sinal suspeito. Ou a minha mama está com a pele como se fosse uma casca de laranja, enrugada, isso é sinal de alerta, tem que procurar um médico. O que mais? Saiu secreção do mamilo, isso é normal? Se a secreção for esverdeada ou branca, isso é comum, não precisa ficar tão preocupada, procura o médico. Mas se ela for transparente ou com sangue, isso é um sinal de alerta e você deve procurar o mastologista, tá certo? A mama está vermelha, então a vermelhidão da mama é um sinal de alerta, isso pode ser apenas uma infecção, uma mastite, ou, eventualmente, pode ser um câncer de mama que a gente chama de inflamatório. A mama está normal, as duas bonitinhas, e de uma hora para outra, uma começou a crescer ou a outra a diminuir repentinamente. Isso é sinal de alerta. Mamilo, seu mamilo é bonitinho, lá está protuso, certinho. De uma hora para outra ele começou a afundar. Isso não é normal também, procurar um mastologista. Ou começaram a aparecer erosões, bolinhas, feridas na pele da mama. Sinal de alerta. A mama está lá e apareceu um sulco, um afundamento de alguma região da mama. Isso é sinal de alerta. A mama, de uma hora para outra, começou a ficar mais endurecida. Isso é sinal de alerta. Ou apareceu uma protuberância, algo mais projetado, isso também é sinal de alerta. Então, esses sinais, esses sintomas do câncer de mama, é aquilo que vocês devem procurar no autoexame e ficar atentas. Se acontecer alguma coisa disso, a suspeita é muito grande e procurar um mastologista, tá? E como que eu faço o autoexame das mamas? Como que eu consigo? Então, lá uma vez por mês, na frente do espelho ou no banho, mão para cima, braço contralateral da mama, vai examinar a mama com movimentos de cima para baixo, movimentos circulares e movimentos radiados, tá certo? Para quê? Para procurar, normalmente, a palpação da mama vai procurar nódulo. Nódulo, qualquer nódulo eu tenho que me preocupar. O nódulo que você tem que se preocupar é aquele que é duro, feito uma pedra, e que não sai do lugar. Isso é câncer. Agora, aquele nódulo, aquela bolinha que você palpa, ela vai para um lado, vai para o outro, passou sua menstruação, ela desaparece, isso não é câncer de mama, tá? Isso normalmente é um cisto ou um nódulo benigno, tá? Exame clínico, o que é exame clínico? É procurar um médico, né? Então, as mulheres que têm baixo risco, a mulher em geral, começar a partir dos 35 anos, ser examinada anualmente por um mastologista ou por um ginecologista, tá certo? E a mulher que tem alto risco, quando que vai começar a fazer isso? 10 anos antes do caso de câncer de mama na família mais jovem. Então, digamos que uma mulher teve uma irmã que teve câncer de mama aos 35. Então, ela vai começar a procurar o câncer dela, vai começar a fazer mamografia a partir dos 25. Tá certo? Sempre lembrar 10 anos antes e sempre procurar um mastologista. Então, pessoas que têm irmã, mãe ou filha que teve câncer de mama, tem que procurar um mastologista, tá certo? Ele é o melhor que pode te orientar em relação a
mamografia, em relação a outros exames com paciente de risco, tá certo? E a mamografia, como eu falei para vocês, ela é anualmente a partir dos 40 anos. Qual que é a função da mamografia? É o melhor exame para a detecção precoce do câncer de mama. E ele não é substituído por nenhum outro exame. Doutor, puta, mas é ruim demais fazer mamografia. Dói, aperta, esmaga a minha mama. Posso fazer ultrassom esse ano? Vai. Eu fiz o ano passado, posso fazer ultrassom? Não. Infelizmente, eu não consigo substituir a mamografia por nenhum outro exame para rastrear câncer de mama na população geral. Então, vocês têm que fazer a mamografia. Então, para quem nunca fez, e as que já fizeram e dá uma recordada, essa é a posição de ficar para fazer a mamografia. Cada mama são feitas 2 incidências. Então, basicamente, comprime de cima para baixo e dos lados, cada uma das 2, tá certo? Eventualmente, por necessidade, você pode fazer um complemento da mamografia, então, em algum ponto, fazer uma compressão a mais, tá certo? Pode haver essa necessidade. E todo mundo já ouviu falar do BIRADS, né? Eu pego a minha mamografia, meu exame, e olho lá. Nossa, doutor, tem um tal de BIRADS aqui, e está falando que é 3, eu vou morrer? Ou o meu veio 0, eu vou morrer, eu estou com câncer? Então, o BIRADS nada mais é do que uma padronização da interpretação da mamografia, no qual eu aqui no Brasil, ou um colega lá no Japão, se eu colocar que aqui é BIRADS 2, ele vai ver que também que é 2, e para nós é a mesma coisa, tá certo? Então, para vocês entenderem, se vocês abrirem o seu exame lá e olharem e tem um BIRADS 0, significa que o seu exame está inconclusivo, ele precisa de um complemento. Qual que é esse complemento? Esse complemento é uma mamografia com uma incidência diferente, ou o complemento é um ultrassom de mama. O que você vai ter que fazer? Procurar o seu posto de saúde, o seu médico, procurar lá o servidor para fazer esse complemento. Minha mamografia veio BIRADS 1 ou 2. BIRADS 1 ou 2 é uma mamografia normal, tá certo? Risco de câncer menor do que 0,05, não preciso fazer nada, rotina ginecológica normal. Opa, minha mamografia veio BIRADS 3. O que é o BIRADS 3? O BIRADS 3 significa que eu tenho uma alteração provavelmente benigna e que o risco de câncer é menor do que 2%. E que essa mamografia vai ter que ser repetida depois de 6 meses. Tá certo? Então, abriu a mamografia, viu lá que está BIRADS 3, sinal de alerta, vai procurar o mastologista, não precisa ficar tão preocupada, mas sabendo que daqui 6 meses você vai fazer de novo a mamografia para ver se aquela alteração que foi encontrada está estável. Mamografia BIRADS 4, isso é suspeito. Então, a mamografia BIRADS 4, o risco de câncer de mama é maior do que 20%. Abriu o exame lá, viu BIRADS 4, procurar na hora a assistência médica para poder o quê? Para poder fazer o diagnóstico do que você tem. Como que eu faço um diagnóstico? Através de biópsia. Biópsia, ou como algumas pessoas falam, punção. BIRADS 5, provavelmente é câncer. A chance de câncer é maior que 75%, chegando a 95%. E o BIRADS 6 é aquela mulher que já tem o diagnóstico de câncer de mama, fez uma mamografia de controle e tem alguma alteração lá ainda, tá certo? Então, lembrar, BIRADS 3, procurar o masto ou o gineco, BIRADS 4, sair correndo para o mastologista para poder fazer o diagnóstico, 5 também, tá certo? Lembrar, ultrassom e ressonância são métodos complementares à mamografia, ele não substitui a mamografia, eles auxiliam no diagnóstico e, como eu já falei, não dá para trocar ressonância ou ultrassom pela mamografia. Tá? Aí, falando um pouquinho de doença mesmo, fui lá, fiz o diagnóstico, tenho câncer de mama. Como que essa doença está em mim? Qual que é o meu... Como que ela está avançada, qual que é o meu estadiamento, tá certo? Então, o câncer de mama ele pode ser desde o 0 até o 4. 0 é quando eu tenho uma lesão bem inicial, que a gente chama de in situ, e essa lesão, se tratada adequadamente, chance de cura de 99,99%. Se eu tenho câncer de mama nível 1, estádio 1, é aquele câncer de mama até 2 centímetros, tá? É um câncer de mama bem inicial, tratamento tranquilo,
com grande chance de cura, 85% a 90%. Câncer de mama 2 é um tumor entre 2 e 5 centímetros e eu tenho debaixo do braço um linfonodo comprometido. Isso aqui já começa a diminuir a chance de cura, chegando a 70%. Câncer de mama 3 e 4 é aquele câncer de mama avançado que eu falei para vocês no começo, certo? O câncer 3, tumores maiores que 5 centímetros, e o estadio 4 é quando eu tenho a doença além da mama, está no osso, no fígado ou no pulmão, é o que a gente chama de metástase. Quando eu tenho uma doença com metástase, essa doença já não é mais passível de cura, apenas de controle. Então, lembrando, o que eu posso fazer para evitar de ter um câncer de mama 4 e tentar ter o câncer de mama 0 ou 1? Eu tenho que fazer mamografia. É a mamografia capaz de fazer isso. Se eu não fizer nada, não faço rastreamento, não vou no ginecologista, não faço nada, a sua chance de diagnóstico aqui é muito grande. Mas se você faz regularmente a sua mamografia, a chance de eu pegar uma lesão antes de virar câncer ou bem no comecinho é muito grande. E, graças ao diagnóstico precoce, eu tenho aumento de sobrevida. Lembra lá, como eu falei para vocês, como que eu faço o diagnóstico do câncer de mama? Através das biópsias. As biópsias são percutâneas. Eu tenho 2 tipos de biópsia, por agulha fina e agulha grossa. Para poder fazer diagnóstico de câncer de mama, o melhor é a agulha grossa, que é essa core biopsy ou a mamotomia. Essa imagem aqui é a biópsia por agulha grossa, que é a core biopsy. A mamotomia é uma biópsia bem parecida, a diferença é que ela aspira, tá certo? Faz uma sucção do nódulo. Tá? E aí lembrar tipos de câncer de mama. Doutor, qual tipo de câncer de mama que eu tenho? Então, basicamente, eu tenho 3 grupos. Eu tenho o carcinoma ductal in situ, que é aquele câncer de mama antes de ter invasão, que é o que tem potencialmente chance de cura em 99%. Eu tenho o carcinoma ductal invasivo, que é o mais comum, e eu tenho o carcinoma lobular invasivo. O ductal, lembra lá da anatomia, lá da mama, ele acontece dentro dos ductos, e o lobular acontece nos lóbulos, lá no comecinho onde produz o leite. Em relação a tratamento, né? Toda mulher que tem câncer de mama vai ter que tirar a mama? Não, né? Hoje, grande parte das mulheres, a gente consegue fazer cirurgias conservadoras. O que é isso? É uma cirurgia que eu tiro o tumor e uma margem de segurança em volta, né? E como que eu consigo fazer uma cirurgia conservadora, aquela cirurgia que eu não vou mutilar a mulher e tirar a mama, com um diagnóstico precoce? Então, quanto menor o tamanho do tumor, maior a chance de eu fazer uma cirurgia conservadora. Quanto maior o tamanho do tumor, aí eu vou ter que fazer uma mastectomia, que é a retirada total da mama. Além disso, lembra lá que eu falei para vocês que o primeiro lugar que o câncer de mama vai é a axila? Então, durante a cirurgia do câncer de mama, eu tenho que fazer a pesquisa do linfonodo sentinela. O linfonodo sentinela é o primeiro linfonodo a receber a drenagem linfática da mama. Então, antes de operar o tumorzinho, eu injeto um corante na mama, vou lá na axila e faço a pesquisa desse linfonodo. Se esse linfonodo, neste momento, vier comprometido pela doença, aí eu vou ter que fazer o esvaziamento axilar ou linfadenectomia. Eu vou ter que tirar os linfonodos da axila da mulher, tá certo? E isto daqui leva a impacto, leva o quê? A linfedema, inchaço do braço, além de redução de mobilidade, a mulher pode ficar com uma redução do movimento do braço. Como que eu evito isso, mais uma vez, com um diagnóstico precoce? Reconstrução mamária. Existe uma lei federal, na verdade 2, uma de 99, que determina que todas as mulheres têm que ter acesso à reconstrução mamária, tá certo? Essa reconstrução ela pode ser feita num primeiro momento, de forma imediata, na hora da cirurgia principal, ou num segundo momento. E uma segunda lei federal, de 2013, o Lula assinou essa lei, determinando a reconstrução imediata para todo mundo. Na hora que ele faz isso aqui, ele foi extremamente infeliz, porque ele coloca que todo mundo tem que fazer reconstrução imediata, só que ele esquece que nem todo mundo pode fazer reconstrução imediata. Tá? Nem todas as mulheres têm possibilidade de fazer a reconstrução imediata.
Algumas têm que fazer reconstrução no segundo tempo devido à gravidade da doença, tá certo? E tipos de reconstrução, basicamente eu tenho reconstrução com próteses. Essas próteses elas podem ser definitivas ou uma prótese expansora. Prótese expansora é uma prótese que tem uma parte de gel e uma parte que não tem nada, que eu vou injetando o soro para poder aumentar o tamanho da pele para poder depois trocar a prótese. Ou eu posso tirar tecido das costas ou tecido da barriga, tá certo? Essas duas técnicas, elas são técnicas mais complicadas e que aumentam o tempo cirúrgico, tá certo? É uma cirurgia dessa aqui, dura em torno de 4 a 6 horas. Essa aqui é bom, né? Que a mulher perde a barriga, né? Já aproveita, trata o câncer, sai reconstruída e perde a barriguinha. Depois de tratado a parte cirúrgica, eu tenho o quê? Rádio e químio, que são as duas principais preocupações que as mulheres têm. Doutor, estou com câncer de mama, meu cabelo vai cair, vou ter que fazer radioterapia. Então, a radioterapia é um tratamento complementar ao tratamento cirúrgico. Ele serve para quê? Para terminar o tratamento local. Então, caso exista ainda alguma célula microscópica que não apareça nos exames localmente na mama operada, ele trata. E lembrar que toda mulher que fizer uma cirurgia conservadora, aquela que não tira a mama, vai ter que fazer radioterapia. Tá certo? Quimioterapia. Toda mulher que tem câncer de mama tem que fazer quimioterapia? Não. Vai depender muito de qual estadiamento que ela foi diagnosticada. Então, quanto menor o tamanho do tumor, maior a chance de não ter que fazer a quimioterapia. E quanto maior o tumor, vai ter que fazer quimioterapia. Essa quimioterapia ela pode ser feita antes da cirurgia, que a gente chama de neoadjuvante, ou ela pode ser feita depois da cirurgia, que é adjuvante. E por que algumas mulheres fazem antes de operar? Porque o tumor está grande e eu tenho que diminuir o tamanho do tumor para poder conseguir operar, tá certo? Então, algumas mulheres acabam tendo que fazer antes, que é o mesmo tratamento, só que feito antes de operar, tá? Além disso, além de fazer cirurgia, químio, rádio, eu tenho outros tratamentos adjuvantes, que são as endocrinoterapias, para aquelas mulheres que têm tumores que são receptores hormonais positivos. Elas vão tomar comprimido por 5 anos, tá certo? E também tem imunoterapias para o câncer de mama. Pacientes que têm um câncer de mama do tipo HER2 positivo vão tomar essas medicações durante 1 ano para prevenir que a doença volte. Para vocês terem uma ideia, nessa classe de droga eu tenho todas lá no servidor, são medicações de fácil acesso, são tomadas por de 5 a 10 anos, existem alguns efeitos colaterais, mas isso aqui diminui o risco de uma doença voltar em torno de 50%. Tá? E essas medicações, eu tenho essas duas disponíveis no servidor, um frasquinho desse aqui custa R$15.000. E a mulher tem que tomar a cada 3 semanas durante 1 ano. Tá certo? Então, é bem caro. Essa medicação, atualmente, é o que veio, essas 3, né? O que veio de mais impactante na sobrevida. Então, eu chego a ter um aumento de 60% da sobrevida dessas mulheres específicas. Mas lembrar, não são todas as mulheres que podem tomar isso e não são todas as mulheres que podem tomar isso. Então, para vocês terem uma ideia, 45% dos casos de câncer de mama podem tomar essa medicação e aqui em torno de 17% a 20% pode tomar essa medicação. Tá certo? Queria agradecer pelo convite. Queria abrir se alguém tem alguma dúvida sobre câncer de mama, quiser fazer alguma pergunta, vou abrir para a plateia. Pode perguntar? Coloca o microfone para ela. Ei. Oi, boa tarde. Boa tarde. Normalmente, nós mulheres fazemos o seguinte procedimento. A gente marca uma consulta com o ginecologista, depois volta para casa, aí agenda o exame, volta para casa, depois outro dia volta no médico, tal, né?
Então, eu queria saber se o servidor oferece um programa mais dinâmico, da gente se apresentar no hospital, já fazer toda a bateria de exames e já sair no mesmo dia com a prevenção feita. Sim, nós tínhamos esse programa, tá certo? Só que ele foi encerrado este ano. Então, nós tínhamos um programa que chama CARI, tá? Era um ambulatório de alta resolução. A mulher agendava, chegava, colhia a papa, fazia ultrassom, o médico examinava, fazia um exame físico das mamas. Se tivesse alguma alteração já na coleta do papa, já medicava, e ela esperava, voltava no final da tarde para pegar o resultado dos exames. Porém, por uma questão que o IANSP hoje está com sérios problemas de manutenção, está em reforma, teve uma redução do contingente e esse programa acabou. Porém, eu acho que, eu não sei se vocês sabem, nós temos no servidor o Prevenir, tá? Acho que ele já deve ter vindo aqui algumas vezes dar palestra para vocês, um programa que chama Prevenir. Todas as mamografias realizadas lá dentro do servidor, que tiverem BIRADS 4 ou 5, são convocadas automaticamente para o ambulatório de mastologia. Então, essas pacientes não vão ficar aguardando o resultado para passar num outro médico. Então, você fez a mamografia lá dentro do IANSP, isso acontece. Se você fez a mamografia na rede credenciada, nós não temos como ter esse controle. Tá certo? Nada. Mais alguém? Lá no fundo. O senhor falou sobre os nódulos, né? Mas quanto à calcificação mamária? Sim. Ela também pode ser um câncer? Sim, então, o que aparece na mamografia BIRADS 3, a principal alteração da mamografia BIRADS 3 são as microcalcificações, tá certo? A mama da mulher, como o nosso corpo inteiro, várias células morrem ao longo do dia e ao longo da sua vida. Algumas células morrem na mama, especificamente, depositando cristais de cálcio, tá certo? Essas células tanto podem ser benignas ou podem ser células de câncer de mama. Mas eu tenho, lá na classificação de BIRADS, eu tenho a característica da calcificação, ela pode ser uma calcificação BIRADS 3 e vai ser acompanhada, ou a calcificação ela pode ser BIRADS 4 e tem que biopsiar. Então, nem toda a calcificação é câncer, tá certo? Então, mas nas microcalcificações é que estão as principais lesões precursoras do câncer de mama. Então, normalmente, aquele carcinoma ductal in situ que eu falei para vocês, que a chance de cura chega em torno de 99%, ele se manifesta com microcalcificação. Tá? Mais alguém? Alguma dúvida? O pessoal está querendo ir para a aula de zumba, né? Aula de zumba. Atividade física, prevenir câncer de mama. Acho que a associação foi excelente aí da aula de Outubro Rosa, de câncer de mama, e logo em seguida atividade física. Então, podia providenciar uma aula de zumba toda semana, né? Toda semana uma aula de zumba aí para prevenir câncer de mama, uma boa justificativa, né? Doutora, eu tenho uma pergunta. Qual Oi. a sua opinião sobre a cirurgia preventiva, como aquela que a Angelina Jolie fez. Então, tá. Acho que eu vou tirar aqui, ir mais para frente, acho que é melhor. Me dá o seu. Então, assim, a cirurgia redutora de risco hoje, ela é feita, tá certo, para algumas pessoas específicas. Não é questão financeira, não é questão nenhuma. Quem pode fazer uma cirurgia redutora de risco? Aquela mulher que tem a mutação do gene. Então, as mulheres que têm a mutação do gene, nós estamos autorizados a realizar a cirurgia redutora de risco. Porém, o que a gente às vezes fica na nossa cabeça, eu vou arrancar minha mama e vou estar livre do câncer, né? Então, uma cirurgia redutora de risco reduz em torno de 95% a chance. Eu não consigo tirar 100% do tecido mamário. Tá? Além disso, uma cirurgia redutora de risco não é isenta de problemas. Tá? A mulher vai perder a sensibilidade tátil da mama. Então, se a mama para a mulher é uma área que excita ela durante a relação sexual e ela faz uma cirurgia redutora de risco, isso vai trazer impacto. E eu tenho complicações dessa cirurgia. Eu posso ter infecção, eu posso ter necrose do mamilo. Então, quando eu vou fazer uma cirurgia redutora de risco, não basta a paciente querer. Ela tem que ter indicação e, para isso, ela tem que estar naqueles critérios que eu coloquei,
tá certo? Nem sempre a gente tem acesso à pesquisa da mutação. Basicamente, lá no servidor, nós não temos pesquisa de mutação do gene, tá certo? Então, a gente algumas vezes faz o pedido em pacientes de risco, porém o servidor não tem, tá? O SUS menos ainda, e quem tem convênio médico, eles são obrigados pela ANS de oferecer o teste, né? Mas quem pode fazer o teste? Eu tenho critérios específicos para poder pedir o teste. Então, não é você que não tem nenhum risco, eu vou fazer o teste em você, tá certo? Porque a chance de eu pegar uma mutação do gene em você é muito baixa, tá certo? Por ser um exame. Não é nem o preço do exame. Hoje um teste genético desse custa R$ 1.400, tá certo? Não é nem o preço. No passado custava 5, 6 mil. Hoje um teste desse custa R$ 1.400. É porque eu vou estar usando um teste numa paciente que não tem risco. Então, a chance de eu achar em você é muito pequena. Outra coisa é, quando que eu vou fazer o teste, ela precisa ter um aconselhamento, tá certo? Eu faço o teste em você e com 25 anos, tá? E você tem a mutação. O que você vai fazer com a sua mama? Você vai tirar sua mama, vai ficar sem as duas e não vai poder amamentar, e depois, quando tiver 40, você vai tirar os seus ovários e automaticamente entrar na menopausa? Então, antes de fazer o teste, você tem que saber o que você vai fazer com o resultado. Entendeu? Não adianta fazer simplesmente o teste genético e não saber o que vai fazer com o resultado, senão você vai ficar com uma arma apontada para a cabeça, atiro ou não atiro, né? Então, o teste tem que ser feito consciente, o teste tem que ser feito com indicação, e além disso, às vezes a paciente tem indicação de fazer o teste e você discute com a paciente e ela faz a opção de não saber, porque ela não vai tirar a mama dela naquele momento. Então, é melhor eu deixar o teste lá para frente. Eu rastreio ela como alto risco, porque o rastreamento do alto risco é diferente do baixo risco. E aí, se eu fizer diagnóstico, eu faço um diagnóstico precoce. Entendeu? Mais alguma dúvida? Não, o BIRADS3 não é risco para fazer teste genético nem biópsia. Quando que eu tenho que fazer uma biópsia num BIRADS3? Sim, às vezes eu tenho que fazer. Numa paciente de alto risco. Numa paciente sem risco nenhum, o BIRADS3 eu tenho que acompanhar e repetir em 6 meses. Por que 6 meses? Porque se em 6 meses aquela lesão, que era BIRADS3, tiver um crescimento, ela se torna 4, tá certo? E esses 6 meses, os trabalhos mostraram que não traz impacto na sobrevida da paciente. Um parente de câncer de mama, depois dos 50. Então, você tem um risco maior, mas não se enquadra em alto risco. Teve câncer de mama? Um nódulo. Só acompanhar mesmo. 20 anos, só acompanhar. Acho que tinha mais uma pergunta. Doutor, quem teve nódulos benignos, né, fibroadenoma, no caso, tem alguma probabilidade maior de desenvolver ou não há essa... Não. Na verdade, o fibroadenoma é uma lesão epitelial proliferativa sem atipia, tá certo? A associação de câncer de mama e fibroadenoma é de 0,3% a 0,5%. Então, é muito baixo. Tá? Então, não é porque você fez um ultrassom, viu lá que tem um fibroadenoma, que você vai ter que operar. Tá? Normalmente, a gente opera fibroadenoma quando ele tem mais do que 2,5 centímetros ou está crescendo rapidamente. Tá? Só que, a cada vez que eu faço uma biópsia na mama, e eu indiquei aquela biópsia de forma correta, é porque eu tinha alguma coisa suspeita. Então, o fato de ter biopsiado uma mama de forma correta, tá certo? Isso aumenta o risco relativo, mas é muito baixo, aumenta 1,1. Tá certo? É que, muitas vezes, o ginecologista, que não está habituado, acaba pedindo biópsia para qualquer coisa. Né? E não é só por conta dele, pela pressão de vocês. Né? Hoje, a gente vive uma situação no qual, muitas vezes, o paciente passa no médico e quer, doutor, eu vim fazer uma bateria de exame. E ele quer que peça um monte de exames. E tudo bem que, às vezes, vai no médico, o cara nem examina e nem olha na cara. Né? Isso acontece. Mas, muitas vezes, o paciente vem no consultório e fala, doutor, não quero que você examine, não, só quero que você peça exame. Exame não substitui exame físico, né? Então, eu tenho que examinar.
tá? E fazer bateria de exame não adianta. Então, eu tenho exames específicos de acordo com cada faixa etária que tem que ser feitos. Tá certo? Mais alguma pergunta? Uma senhora lá no fundo. Doutor, eu queria saber, quando eu tive meu primeiro nódulo, eu tirei lá no servidor. E eu fiz um exame, além da mamografia, era a termografia, parece. Para que servia esse exame? Para nada. Por isso que hoje não tem mais. Isso. Na verdade, se eu for contar a história para vocês, a termografia, há mais ou menos 25 anos atrás, teve uma reunião com o Pinotti, e o Pinotti foi numa reunião e falaram, olha, tem um exame que é muito bom, que chama termografia, vamos comprar para o estado de São Paulo? Muito bom, veio do Israel, era muito bom para diagnóstico de câncer de mama. Aí a Secretaria do Estado acabou comprando não sei quantos termógrafos, que estão parados em algum lugar aí e ninguém usa. Mais uma das coisas do nosso Brasil. Né? Não se usa mais termografia. Não. E o fato do que, inicialmente, tanto o servidor, ele retirava os nódulos. Depois é só acompanhamento. Nós tiramos os nódulos palpáveis. Então, nódulo palpável acima de 2,5 centímetros, nós vamos tirar, certo? Nódulo que, mesmo que não palpável, que está crescendo, nós vamos biopsiar e tirar, tá? Porque ele entra naquele BIRATS 4. Porém, aqueles nódulos pequenininhos, regulares e não suspeitos, esses okay. Não é só o servidor, tá? Certo. Em nenhum lugar precisa tirar. Eu sei, não tira, mas tá bom? Obrigado. Mais uma lá no fundo. Boa tarde. Boa tarde. Não sei nem como falar direito. Eu fiz 2 punções já na mama. Formação cística é considerado câncer de mama? Não, né? Cisto não é nada. É funcional da sua mama. Então, o cisto mamário ele é uma alteração funcional da mama. De acordo com na fase do ciclo menstrual, pode ter mais ou menos cisto. Quando que eu tenho que puncionar igual você fez? Quando o cisto é grande e dói. Aí eu vou lá, espeto uma agulhinha e aspiro o líquido. Isso se realmente ele for apenas um cisto. Porque eu tenho uma coisa que chama cisto complexo. É um cisto que eu tenho dentro dele um nódulo. Isso é suspeito para câncer. Mas cisto, formação cística, alteração funcional benigna da mama, que não tem nenhum risco de câncer de mama. Tá, obrigada. Nada. Mais alguém? Na verdade, a ultrassonografia ela é complementar à mamografia. Teoricamente, qual que é a sequência certa? Mulher de 40 anos faz a mamografia. Mamografia normal e a mama não é densa, pode parar por aí. A mama é densa, eu tenho que fazer o ultrassom, certo? Que vai complementar, porque uma mama densa, a mamografia não consegue ver muito bem. O que é mama densa? Pô, a minha mama é densa, é dura. O que é isso, mama densa? Vocês ouvem toda hora falar. A mama densa nada mais é do que a mama da mulher jovem. É aquela mama que eu tenho muito parênquima e pouca gordura. E que, ao longo da vida da mulher, a partir dos 40 anos, a mama vai deixando de ser densa e vai sendo lipossubstituída. O parênquima vai sendo substituído por gordura. Óbvio, eu tenho mulheres de 25 que só têm gordura na mama. E eu tenho mulheres de 60 que têm uma mama extremamente densa. Tá certo? Então, mas o normal é a mama da mulher indo sendo lipossubstituída. Por isso que a mamografia ela é feita a partir dos 40 e não dos 20, nem dos 25. E por isso que quanto mais velha a mulher, a mamografia ela é melhor para fazer diagnóstico. Tá certo? Outra coisa é, mama densa na mulher na pós-menopausa é um fator de risco pessoal. Por quê? É a fase da vida que a mama deveria não estar mais densa. Tá? Acho que... Deixa eu ver aqui o horário. Mais uma pergunta... Você quer colocar silicone aí? Então, vamos falar um pouquinho de próteses mamárias, né? A prótese mamária não aumenta o risco de câncer de mama e não atrapalha o diagnóstico, tá certo?
Então, não atrapalha o diagnóstico. Tanto faz se eu coloquei embaixo do músculo ou em cima do músculo, ele não atrapalha. Colocar embaixo ou em cima é uma questão estética. Se eu coloco embaixo do músculo, quando eu pulo, a prótese fica parada e a mama só. E o parênquima fica pulando. E se eu colocar por cima do músculo, a mama e a prótese pulam juntas. Tá certo? Então, não aumenta o risco. Saiu um trabalho recentemente relacionando prótese mamária com risco de linfoma de não Hodgkin na incidência de 0,2%. Tá? Muito baixo. Tá bom? Sim, a diferença da mamografia para quem tem prótese e quem não tem prótese é que quando tem prótese você faz... Lembra que eu falei para vocês que a mamografia é 2 de cada mama? São 3 de cada. Porque eu tenho que fazer uma incidência que chama... É uma manobra que eu empurro a prótese e eu pego a incidência para pegar o parênquima que está obscurecido pela prótese. Tá certo? Vamos passar o vídeo e para a zumba, né? Obrigado pelo convite. Lembrar, mamografia e vida saudável.